Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do meu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem, em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível segundo a sua eficácia que opera eficazmente em mim. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e agora rogamos que o Senhor fale ao nosso coração por meio dela. Que o Santo Espírito aplique a palavra do Senhor ao nosso coração através da exposição bíblica e que sejamos edificados diante do Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, o que te dá de fato alegria? O que lhe deixa feliz? Nós estávamos aqui conversando com as crianças e fazendo essa indagação. O que nos deixa feliz? O que te deixa alegre? Hoje, dia dos pais. Parabéns aos papais que aqui estão. Hoje é o dia que você fica feliz? Porque você, papai, será homenageado, terá um almoço todo especial só para você. É isso que te deixa feliz? Ou melhor ainda, para alguns, vão levar você numa churrascaria, vão levar você num restaurante, e aí a esposa vai pagar a conta, não vai ser você que vai pagar, e você fica mais feliz ainda. Com o seu dinheiro ela vai pagar. Então, você fica muito feliz com isso. É isso que te alegra? Momentos em família. Para alguns, talvez a alegria seja quando vai trabalhar. Nossa, eu amo estar no trabalho. Uns não gostam muito, mas tem gente que gosta, Outros, quando leem um bom livro, gostam de estudar, e assim por diante. Então, nós percebemos que muitas coisas nos trazem alegria. Muitas coisas nos deixam alegres. E algumas coisas são legítimas, são reais, são verdadeiras, são muito significativas para a nossa vida. Agora, será que de fato nós colocamos alegria naquilo que deve ser colocado? Será que as coisas que nós buscamos a alegria são as coisas que de fato nos preenchem e nos dão uma alegria real e verdadeira? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer. Essa é uma pergunta que nós devemos levantar e fazer esses questionamentos. E é interessante que o apóstolo Paulo aqui, ele fala de algo que parece que confronta um pouco a nossa realidade daquilo que nos deixa alegres. Porque ele vai falar que se alegra em algo que é um pouco estranho para nós, que é o sofrimento. Ele diz que se alegra no seu sofrimento. Mas antes de nós olharmos detalhadamente o que o texto nos diz, eu gostaria de trazer aqui a nossa memória, refrescar a nossa memória em relação àquilo que nós estamos expondo. E se você ainda
não viu as mensagens anteriores, agora, inclusive, nós separamos todas elas e elas estão lá separadas no nosso canal do YouTube. Então, se você não assistiu, você pode revisitar o nosso canal e assistir às exposições anteriores desta epístola, especialmente aqui os versículos até o verso de número 23 do capítulo 1. Mas eu quero trazer aqui à nossa memória algumas coisas que o apóstolo Paulo está escrevendo nesta carta. Ele diz assim, que nós, nessa primeira parte, ele diz que nós já fomos libertos do império das trevas. E Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Também ele mostra que nós recebemos a remissão dos nossos pecados. Foi isso que Jesus fez por nós. Nós vimos também quem é Jesus. Vimos que ele é a imagem do Deus invisível, que nele tudo foi criado, que ele é antes de todas as coisas, que nele, Cristo, o nosso Salvador e Redentor, tudo subsiste, que ele é o primogênito e ressuscitou e nos reconciliou com ele mesmo para que tivéssemos paz com Deus. E esse Cristo tem a primazia de todas as coisas. Vimos também que nós éramos estranhos à presença de Deus, mas por amor a Cristo, o Senhor nos reconciliou e nos chamou para uma vida de fé, para termos um relacionamento com Cristo. E agora nós temos esse relacionamento com o Senhor Jesus porque Ele nos transformou por meio da sua graça. Foi isso que o apóstolo Paulo, resumidamente, expôs e disse nessa carta até o verso de número 23. E agora eu quero olhar para o texto que nós lemos aqui na perspectiva daquilo que ele mesmo diz no verso de número 27, que ele diz, Cristo em vós a esperança da glória. E agora no final desse capítulo, o apóstolo Paulo ele fala sobre o seu ministério. Ele traz a essa igreja, e vamos lembrar o contexto aqui, nós temos ali alguns falsos mestres que estão ensinando uma doutrina errada, equivocada, contrária à doutrina dos apóstolos, e vamos lembrar que Epáfras vai até Paulo, e Epáfras ouviu do Evangelho, o mesmo conhecido como Epafrodito, ele ouviu do Evangelho na cidade de Éfeso e plantou uma igreja ali na cidade de Colossos. E agora então, Epáfras, ele fala das dificuldades para Paulo que ele tem enfrentado como pastor da igreja. E Paulo então escreve essa carta, mesmo nunca tendo visitado a cidade e a igreja de Colossos, ele escreve essa carta e agora ele está falando sobre o seu ministério. E qual é a ênfase do ministério de Paulo? A ênfase do ministério do apóstolo Paulo e a centralidade do seu ministério é Cristo. É Cristo. Diferente daqueles falsos mestres. Então, ele nos mostra como Cristo é o centro da sua vida e o centro da sua pregação. É o centro da sua vida e da pregação. E depois de falar sobre o seu chamado, o apóstolo afirma então que ele se regozija, se alegra nos seus sofrimentos, especialmente pelos colossenses. E aí ele vai explicar o porquê disso. Então, a primeira questão, a primeira coisa que nós vemos aqui é a alegria em meio aos sofrimentos. Isso parece um contrassenso para nós. Ele diz, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Veja, os meus sofrimentos por vocês. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar em pleno cumprimento à palavra de Deus. Eu não sei você, querido, mas sendo muito sincero com vocês, eu não gosto de sofrer. Eu não gosto. Se alguém gosta de sofrer, levanta a mão. Fala, eu gosto de sofrer, eu gosto de uma luta, eu gosto de uma aprovação, eu gosto de ser mandado embora do trabalho, eu gosto que falte dinheiro, eu gosto de ter uma doença, eu gosto de uma enfermidade, eu gosto de ter problema no relacionamento, eu gosto de ter problema com os filhos. Posso ouvir um amém? Ninguém diz amém nessas coisas, né? Porque nós não gostamos dessas coisas.
Nós não gostamos. O sofrimento é algo que, de fato, nós rejeitamos. Por quê? Porque não é agradável, não é confortável, não é gostoso. Muito pelo contrário. É algo que nos tira da nossa zona de conforto. Um simples dedinho machucado, um polegar machucado, tira você da sua zona de conforto. Estávamos, eu e Luciano, no treino do Dia dos Pais, só brincadeira, eu vou lá e machuco o dedo. E aí você percebe, e não foi ele, não teve nada a ver com ele, né? Porque a gente fez uma competição de quem pegava a faixa primeiro, ele chegou primeiro do que eu, e quando eu fui chegar, eu bati o dedo no chão e machuquei sozinho. E aí você percebe o incômodo que é um dedo machucado quando você vai amarrar um tênis, quando você vai abotoar uma camisa. E hoje pela manhã eu dizia para minha esposa, como uma coisa assim natural, que a gente não percebe no dia a dia, quando você tem ele machucado, como faz falta e a dor aumenta. Agora, o que você quer? Eu quero que a dor passe logo. Eu quero que a dor passe logo. Então nós não gostamos do sofrimento. E aí, infelizmente, isso traz algumas implicações para nós, porque Paulo ele diz o seguinte, quando ele está terminando esse capítulo, ele diz assim, agora eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês. E eu preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Veja a maneira que é totalmente diferente da nossa, a visão de mundo do apóstolo Paulo. Como as coisas se processam na sua mente. E temos algo interessante aqui. Embora não tenha fundado pessoalmente a igreja de Colossos, como eu disse, ele se considera o seu pai espiritual, portanto responsável por aquela igreja. Por isso ele entende que os sofrimentos pelos quais ele estava passando na prisão era também em favor daqueles irmãos de Colossos. Só que tem uma questão, ele estava sofrendo, preso, por conta do evangelho, mas ele não reclama. O quanto eu reclamei comigo mesmo que esse dedo está doendo, e eu falo, rapaz, passa logo esse negócio. E qualquer dor que a gente tem, a gente pensa assim. Pelo contrário, Paulo ele se alegra em padecer por seus irmãos, pois ele sabe que sofrer pela causa de Cristo é glória, é gratidão, é privilégio. E aí vem a perspectiva diferente. Ele sofre não porque ele está com dor em alguma coisa ou por conta de alguma circunstância pessoal, mas ele está sofrendo por conta do evangelho de Cristo. E ele entende a realidade do sofrimento por consequência de sofrer pelo evangelho. Então Paulo inclui os cristãos de Colossos nos seus sofrimentos porque ele estava preso por pregar o evangelho aos gentios. E a igreja de Colossos era uma igreja gentílica. E isso tinha provocado a ira dos judeus. E a maioria dos judeus não aceitava a inclusão dos gentios, aqueles que não eram do povo judeu, em qualquer plano de salvação. Então eles demonstram grande rejeição por quem não compartilhasse da sua fé e fosse do seu povo. Por isso, quando o apóstolo Paulo proclamou que a salvação de Deus, a esperança de Israel, também era para os gentios, ele se tornou alvo de perseguição. Os judeus começaram a persegui-lo. E os colossenses eram gentios. E Paulo, então, considerou o seu sofrimento como sendo por eles também. E Paulo diz que a sua prisão acontecera para completar o que restava das aflições de Cristo. Como se o sofrimento de Jesus continuasse no sofrimento dos apóstolos que levavam a mensagem da cruz aos gentios. Essa perspectiva precisa ser analisada com muito cuidado aqui. Pois ele não está dizendo que as suas aflições, que os seus sofrimentos são redentores, ou são redentoras, ou salvadoras, como as de Cristo. O que ele quer dizer é que aquilo que Jesus começou na cruz continua por meio da pregação e da exposição dessa verdade.
E se o Mestre tivesse morrido e ressuscitado, sem que alguém tivesse anunciado, interpretado, explicado e proclamado ao mundo os seus atos, tudo ia se limitar àquele dia em que ele morreu e na manhã que ele ressuscitou. Por isso, a pregação do Evangelho é a continuação, segundo o apóstolo Paulo mostra aqui, das suas aflições. Então é por isso que Paulo diz que o sofrimento dele na prisão completava o que restava das aflições de Cristo. E aqui nós temos aqui lições preciosas, e de fato uma lição muito importante sobre algo que nós vemos nos nossos dias pode ser aprendido aqui. Hoje em dia nós temos visto aí pessoas se proclamando como apóstolos. E aqui nós vemos a exclusividade dos apóstolos. Os apóstolos foram um grupo de pessoas muito especiais que Deus levantou num determinado tempo da história da redenção, e que o Senhor revelou a eles a sua vontade. Foram homens a quem Deus usou para quê? Para proclamar o Evangelho, para lançar as bases da igreja, e a maioria deles, eles escreveram o que nós temos hoje na Escritura, o Novo Testamento. Nesse sentido, quando nós pensamos nessa realidade, não existe mais apóstolos hoje. E hoje você vai por aí, você vê nas mídias sociais, na televisão, o apóstolo fulano de tal, o apóstolo Beltrano, o apóstolo Ciclano. Segundo a Escritura, e segundo o que nós entendemos, não existem mais apóstolos hoje. Porque nenhum apóstolo moderno, desses que se auto-intitulam apóstolo, poderia dizer que está completando as aflições de Cristo. Os apóstolos de Cristo compunham, portanto, um grupo único, definitivo e fechado. Agora, se a palavra apóstolo for tomada no seu sentido mais literal, ou seja, que significa enviado, é possível considerar como apóstolos, por exemplo, os missionários que são enviados para implantar novas igrejas em lugares inóspitos. No entanto, não é nesse sentido que os modernos apóstolos empregam o termo em relação a si mesmos, mas se arrogam qualificações e trazem para si qualificações e autoridade similar à dos 12 e do apóstolo Paulo. Então Paulo ele via no seu sofrimento na prisão aqui como um fato escatológico, porque parte do plano de Deus já havia estabelecido e estava ligado ao mistério de Cristo. Então, uma coisa nós aprendemos, nesse sentido, estes que se denominam apóstolos não são apóstolos. E Paulo mostra claramente que aquilo que ele estava vivendo era consequência da pregação do Evangelho. E aí o verso de número 25 explica que ele foi convocado por Deus para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Ou seja, tornar plenamente conhecida a palavra. E essa palavra é a que explica e anuncia o Evangelho de Cristo, e neste caso aqui especificamente aos gentios. Então, Paulo mostra que os seus sofrimentos são para o benefício da igreja, para o crescimento da igreja. E olhando para essa realidade, meus irmãos, eu fico pensando na nossa vida. Eu olho para a vida do apóstolo Paulo, e essa semana refletindo sobre isso e estudando esse texto, eu fiquei olhando para a minha vida, pensando na nossa vida como igreja, na nossa postura, e eu fico pensando o quanto nós somos autocentrados. O quanto nós achamos que o mundo gira ao nosso redor. O quanto nós achamos que somos o centro de todas as coisas. E eu posso dizer algo a você, querido. Essa é uma mentira que nós pregamos para nós mesmos. Eu não sou o centro do mundo, as coisas não giram ao meu redor e nem no seu. Nem ao seu redor. Nós temos um senso de autojustiça, de justiça própria, esse é o nosso grande advogado. Qualquer coisa que acontece, nós somos feridos, nós somos colocados de lado. E quando nós pensamos em qualquer sofrimento, como falamos,
por sermos autocentrados, nós não queremos isso. E qual o impacto disso, queridos? O impacto é que isso, num certo sentido, afeta a proclamação do Evangelho. Por quê? Porque quando nós pregamos o Evangelho, que é a boa nova de salvação, isso trará consequências. Que consequências isso trará? Não, mas religião, cada um tem a sua. Fica você na sua e eu na minha. Não vamos entrar nesse ponto. Isso não se discute. E aí, nós queremos ser politicamente corretos e nós não queremos, porque somos autocentrados, porque queremos as coisas do nosso jeito, porque nós não queremos incomodar as pessoas, e essa é uma das razões que se levantam. Sabe o que acontece? Nós não falamos do Evangelho. Nós não pregamos a Cristo. Ainda mais se você tiver que sofrer por esse Evangelho. Ainda mais que talvez você seja rejeitado pelos seus colegas de trabalho, pelos seus familiares, por pregar o Evangelho. Olha, até te chamo para vir aqui na minha casa num almoço, num churrasco, em alguma celebração, mas não vem querer falar de Jesus, viu? Não fale essas coisas aqui, porque senão não te chamo mais. Aí nós queremos ir na festa, a gente fica quieto. Percebe como as coisas se processam, queridos? Então, nós, na semana passada, recebemos aqui o reverendo Henrique e a Gisele. E é interessante, queridos, perceber a visão de mundo desses irmãos. Porque o Senhor os chamou para um trabalho em Moçambique, eles concluíram esse trabalho e poderiam ir para um lugar tranquilo, sossegado. Não, mas eles vão para o Vietnã. Um lugar onde é inóspito, onde o evangelho é proibido, onde eles vão, muito provavelmente, sofrer e correm sérios riscos por pregarem o evangelho. Mesmo assim, aquele casal de irmãos estão indo com seus 3 filhos para aquele país. Porque entendem que Deus os chamou para pregar o evangelho lá. O Senhor nos mostra, queridos, por meio da vida de Cristo e por meio da vida do apóstolo Paulo, nesse texto, que para que a proclamação do evangelho aconteça, é necessário um preço. É necessário um preço. E sabe quando é que nós sofremos pelo evangelho? Quando nós somos perseguidos por causa do evangelho. Quando nós ficamos cansados pelo trabalho de evangelização. Quando oramos intensamente pela igreja. E Paulo vai chamar isso da grande luta, interceder pela igreja. E aí eu faço uma pergunta a você e a mim. E eu fico me questionando, queridos. Será que nós estamos sofrendo pelo evangelho? Será que nós nos alegramos só nas coisas boas da vida que temos? Ou será que nós nos alegramos por pregar o evangelho, por ver vidas transformadas aos pés de Jesus Cristo? Ou nós estamos confortáveis e tranquilos na nossa vida cristã, achando que é só isso? Será que nós não temos sido perseguidos porque nós não estamos pregando o evangelho? Será que o evangelho que nós vivemos não é autocentrado demais? Não é focado em nós mesmos, nos nossos anseios, desejos, vontades? Nós não somos o centro do mundo, queridos. O apóstolo Paulo entendeu isso perfeitamente. Será que nós estamos exaustos, cansados, por termos trabalhado exaustivamente na exposição do evangelho? Quantas pessoas você conhece que não conhecem a Cristo Jesus? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei se essa pessoa será chamada por Deus ou não. Mas se você não pregar o evangelho para ela, se você não falar da boa notícia do evangelho para ela, nós não vamos saber. Nós temos que pregar o evangelho. E Deus deu essa tarefa a mim e a você. A nós, para proclamarmos o evangelho. Será que temos de fato orado pela transformação
de pessoas que não conhecem a Jesus? Será que nós temos orado pelo progresso do reino de Deus aqui no nosso bairro? Agora estamos recebendo inúmeras pessoas que vão mudar para o nosso bairro, porque aqui nós estamos vivendo um canteiro de obras aqui na Vila Pompeia, por conta do metrô que vai sair aqui daqui a alguns anos. E muitos prédios, apartamentos estão sendo construídos aqui. Muitas pessoas virão morar aqui. As pessoas que já moram aqui. Nós temos falado de Jesus para elas. Nós temos procurado oportunidades de pregar o Evangelho. Nós temos orado por elas. Orado por elas. Pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Que o Senhor nos ajude nesse sentido, queridos. Mas o texto continua, e aqui nós vemos um segundo ponto. E ele diz que o mistério que estava oculto agora é revelado. E que mistério é esse? É Cristo em vós. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A referência a Cristo como o mistério de Deus se refere ao fato de que Jesus estava presente lá no Antigo Testamento, mas de maneira velada, oculta, misteriosa. E ele foi anunciado na Antiga Aliança por meio de tipos, de figuras, de símbolos, instituições, como sacrifícios ou sacerdócio levítico. Ou seja, Jesus está presente em toda a história da redenção. Na Bíblia judaica, ele está presente. No Antigo Testamento, ele está presente de forma oculta, misteriosa. Mas no momento em que ele encarna, que o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, Deus assume uma figura humana em Cristo, na segunda pessoa da Trindade, e agora esse mistério é revelado. Cristo veio ao mundo, e ele é a revelação de Deus, e os apóstolos foram encarregados de explicar essa verdade a nós. Todo mistério da Bíblia é mistério revelado. E qualquer pessoa que se torna membro do corpo de Cristo, que foi alcançado por Jesus Cristo, que teve a sua vida transformada por Jesus, tem agora pleno acesso ao Senhor. E é importante dizer que a missão de Paulo no mundo era exatamente essa: proclamar abertamente as boas novas. E quando ele fazia isso, a igreja é edificada e cresce em cima dessa proclamação. E o que o apóstolo faz na carta aos Colossenses é precisamente cumprir a sua vocação. É disso que ele está falando no seu ministério. Ele foi chamado para dar cumprimento à palavra de Deus e explicar quem Jesus é e o que ele fez. Então veja, o mistério foi revelado. É Cristo em vós, a esperança da glória. Deus, ele providenciou salvação para os pecadores através do envio de Jesus Cristo a esse mundo. A esperança da glória é conhecer Cristo. Mas não isso apenas. É conhecê-lo habitando o coração daqueles que foram transformados por ele eternamente. Nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Mas Cristo também está em nós. Então, este mistério é revelado. E esse mistério é revelado através da pregação do Evangelho. O mistério da pregação do Evangelho é que não existe mistério mais. Cristo veio. E nós temos que pregar isso, nós temos que falar isso às pessoas. Temos que falar do amor de Deus. Deus colocou em nossas mãos todos os recursos necessários, tudo que é necessário para agirmos em obediência a Ele, ao seu mandamento de anunciar o Evangelho às pessoas, de proclamar esse Evangelho. E essa proclamação deve trazer alegria ao nosso coração, porque Jesus é o Salvador, é o Redentor, é aquele que transforma a nossa vida, é aquele que nos dá a vida abundante agora, não só no porvir, agora, em meio às lutas e sofrimentos. Ele nos sustenta, Ele nos fortalece. Por isso, amados, nós temos que entender qual é o propósito da nossa vida.
Você não está aqui simplesmente para ter as suas alegrias satisfeitas. Aquilo que você deseja alcançado. Não, querido. Esse não é o propósito da sua existência. O propósito da sua existência é viver para a glória de Deus. Adorá-lo. E proclamar a boa nova do Evangelho. É para isso que você existe. É para isso que eu existo. Anunciar o mistério revelado. O mistério que está revelado na pessoa de Jesus Cristo. Nós temos bônus, sim, é fato. De alegrias que o Senhor nos dá na nossa família, nas coisas que fazemos, nas realizações, nas coisas que o Senhor nos proporciona nesse mundo. Isso sim nos dá alegria, mas este não é o foco primário. E sabe o que acontece, queridos? Existe uma lacuna no nosso coração que nós deixamos aberta porque nós não cumprimos o nosso propósito primário, que é glorificar a Deus e proclamar a verdade. E aí essa lacuna ela é preenchida por outras alegrias, por outras coisas. E aí por que é tão ruim o sofrimento? Porque nós não estamos cheios daquilo que devemos estar, que é o Senhor. Que é cumprir o seu propósito através da adoração e da proclamação do Evangelho. A adoração será eterna, por toda a eternidade. A proclamação do Evangelho tem data final. E um dia vai acabar. No dia do Senhor, na consumação, não terá mais proclamação. Não precisaremos mais pregar o Evangelho. Mas até lá, temos que pregar o Evangelho. Por quê? Porque nós temos um propósito. Apresentar todo o homem perfeito em Cristo. É o alvo da pregação. Nós temos que levar as pessoas até Jesus. O verso de número 28 diz: o qual nós anunciamos advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. O apóstolo Paulo, ele nunca proclamava um Cristo que era um Salvador, porém não um exemplo. Nem um Cristo que era um exemplo, porém não um Salvador. O cristianismo para Paulo era certamente uma vida, mas uma vida baseada em uma doutrina. E para aqueles, e somente aqueles que abraçam a Cristo como sendo, pela soberana graça de Deus, Senhor, Salvador, Redentor e capacitador, Ele também pode ser exemplo. E é impressionante, meus amados, que Paulo ele liga o seu admoestar ao seu ensinar, no que se refere à pessoa e à obra de Cristo. A proclamação de Cristo, por meio da admoestação e ensino, sempre é centralizada na pessoa de Cristo, na obra redentora de Cristo. Isso tem um propósito, a fim de podermos apresentar todo o homem perfeito em Cristo. E naturalmente, queridos, em Cristo significa a união mais estreita possível com Ele. Uma união que é trazida pelo Espírito Santo. E que é mantida viva pelo exercício da fé, que não é apenas dado por Deus, mas sustentado por Ele em cada uma das suas expressões. E quando toda a culpa tiver sido imputada a Cristo, e toda a imundície estiver limpa pelo Espírito, a igreja certamente será perfeita. E será então apresentada a Deus no dia da consumação de todas as coisas. Então Paulo aqui nos mostra que ele trabalha duro para que isso seja uma realidade visível. Ele se esforça como pastor da igreja, como dependendo da graça de Deus para que isso ocorra. Ele nos mostra que por um lado ele trabalha, ele luta ao máximo possível para cumprir o seu ministério. Mas por outro lado, ele reconhece que só pode fazer isso por causa da eficácia da operação da graça de Deus na vida dele. E aqui está presente a combinação que se encontra em quase toda a Escritura, queridos. A responsabilidade humana com a soberania de Deus. Eu fico me perguntando, meus amados, será que temos como alvo primário
da nossa vida a adoração, a proclamação do Evangelho, a proclamação da boa notícia do Evangelho? Será que nós temos nos afadigado? Será que nós temos trabalhado intensamente com tudo que temos para ver as pessoas aos pés de Jesus? Será que nós temos proclamado o Evangelho para as pessoas que estão morrendo do nosso lado sem Cristo? Será que isso nos sensibiliza? Será que isso mexe conosco? Será que quando nós vemos uma pessoa caminhando perdida, escravizada no pecado, isso mexe conosco? Eu fico maravilhado, queridos, quando vejo testemunhos, depoimentos de pessoas que tiveram as suas vidas transformadas por Cristo e vejo o milagre da salvação, o milagre da redenção, da remissão dos pecados. Mas será que eu e você temos trabalhado para sermos instrumentos do Redentor na vida destas pessoas ou das pessoas que o Senhor coloca na nossa vida? Pense na sua irmã, no seu irmão, no seu pai, na sua mãe, nos seus filhos que não conhecem a Jesus. O que é que você tem feito por eles? Para pregar o Evangelho a eles. Cristo morreu na cruz por eles. Você tem anunciado isso a eles? Concluindo, meus irmãos, Paulo vê seu sofrimento como o completar do que resta das aflições de Cristo pela sua igreja. Para que por meio da proclamação do Evangelho, o Senhor chame os seus eleitos para fazer parte da igreja. E aqui se encontra uma das melhores descrições bíblicas do ministério pastoral. O texto se refere ao ministério de Paulo como apóstolo. E sem dúvida alguma, ele aponta também para o ministério de pastores e líderes de igreja. A minha vida, aos presbíteros dessa igreja, aqueles que lideram a igreja. E é a tarefa destes, pois o Senhor os chamou para isso, para essa finalidade, para instruir, para advertir, para admoestar, para aconselhar, para ensinar. Portanto, queridos, eu tenho um alvo. Eu me lembro, quando era pastor auxiliar ainda, que algumas questões delicadas que eu divergia do meu, então, pastor, chefe e mentor, eu dizia assim, opa, quem responde por essas ovelhas, em última análise, não sou eu, é ele. Então, se eu discordo dele, ele quer fazer assim, quem vai responder por elas é ele. Hoje, quem responde por vocês, sou eu diante de Deus. E o meu alvo como pastor, pela graça de Cristo, é, pela graça, apresentar a cada um de vós perfeito em Cristo no último dia. E a ideia presente no texto remete a um cenário escatológico, como se, quando o pastor comparecesse diante de Deus, Deus chegasse diante dele e chamasse a todos aqueles que foram confiados a ele e dissesse, Senhor, e aí o pastor ia dizer, Senhor, aqui estão todos aqueles que tu me confiaste. E pode ver que pela vida e o crescimento deles, eu cumpri aquilo que o Senhor designou a mim. Fielmente, a tarefa que o Senhor me deu. Esse cenário sugere que os pastores serão julgados pela qualidade das suas ovelhas. Isso é complicado, né? Porque tem ovelha que é bode, né? Tem ovelha que não é ovelha. É um julgamento muito severo, né? Porque algumas ovelhas se transformam em bodes, apesar de todo o esforço do pastor. Mas o alvo do meu coração, o alvo dos líderes, dos pregadores, dos mestres, é levar todos aqueles que estão debaixo da sua responsabilidade à perfeição em Cristo. A viver uma vida santa, uma vida reta, uma vida digna, para que possam crescer no conhecimento de Deus. E Paulo diz que é por esse fim que ele luta. E querido, eu sou muito impactado quando eu vejo isso, porque este é um dos alvos do ministério pastoral. Vocês estão aqui, seminaristas? Vocês não fazem ideia do peso da responsabilidade da escolha que vocês estão fazendo. Tomem consciência disso, meus irmãos. Tomem consciência disso, porque Deus colocará um rebanho na sua vida sob a sua responsabilidade, e você terá que se apresentar diante deles.
Por que não visitou a irmã? Por que não exortou? Por que não disciplinou? Por que não fez isso? Por que não fez aquilo? Por que não foi fiel no ensino, na instrução, na advertência, no aconselhamento? E querido, o apóstolo Paulo tinha um único alvo na vida: cumprir o seu ministério. O seu ministério. E o seu ministério era declarar e ensinar o mistério de Cristo, a verdade que outrora estava oculta, mas agora está revelada. Jesus é o Salvador do mundo, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Meus amados, no dia da minha formatura, nós cantamos e fizemos um juramento diante do Senhor, uma promessa diante de Deus. E a promessa que nós fizemos foi: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Queridos, este tem sido o desejo do meu coração, na minha vida, com você como pastor, cumprir o Evangelho do Senhor Jesus. Fazer a vontade do Senhor Jesus. O alvo do meu coração é glorificar o meu Salvador. O alvo do meu coração é proclamar ao Senhor Jesus como pastor. É viver uma vida de santidade em tudo aquilo que o Senhor me confiou. Mas é também trabalhar para que cada um dos amados seja mais consagrado. Seja mais dedicado ao Senhor. Seja mais firme na presença do Senhor. Então, meu querido, com toda licença, não fique chateado quando eu te exortar. Não fique chateado quando eu chamar você e confrontar o seu pecado. Porque Deus me colocou na sua vida pela graça dele como seu pastor, para instruí-lo, para admoestá-lo, para ensiná-lo, para exortá-lo, para dirigi-lo no caminho. E o propósito do meu coração é para que no dia do Senhor eu possa chegar e dizer: Senhor, aqui estão as ovelhas que o Senhor confiaste a mim. Só conseguirei fazer isso com a graça e com a misericórdia do Senhor. Com as falhas, com os pecados, mas o Senhor agindo. Portanto, meu amado, esse era o desejo do apóstolo Paulo, isso que ele se afadigava e se empenhava em fazer. Que o Senhor nos dê graça nesse sentido, para que juntos possamos caminhar consagrados para a glória dele. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.